Então, a primeira coisa, já vamos começar a aproveitar que os dois estão aqui numa terça, que ultimamente está difícil, principalmente quando tem GP de Fórmula 1, né? A gente vai ter, de novo, um GP Hum, com sprint e com corrida normal, né, esse final de semana. Em Miami, no caso, né, dia 3, 4 e 5. Eu queria que vocês começassem falando primeiro. O que você acha que a gente não falou em live isso, né? O que vocês acharam da sprint da China? Segundo, se vocês acham que a sprint tá valendo a pena, e daí depois a percepção de vocês pro, pro GP de Miami, né? Então, começando, o que vocês acharam do GP da China, a parte da sprint? a sprint foi boa. A sprint foi boa porque teve aquela maluquice lá nas últimas voltas, né? Que teve Pérez passando do o Alonso e o Sainz? Sainz, o Alonso, enquanto eles brigavam e tal. O Leclerc também não estava muito longe. Acho que era o Hamilton que também não estava muito longe, mas enfim. Aquilo ali salvou. Acho que aquilo ali talvez salvou o final de semana inteiro. Porque a Uhum, corrida foi bem sem graça. uhum, Então, tu pensa GP da China, tu lembra aquela bagunça ali. Então, tipo, a gente teve ali no começo da sprint, as primeiras 10 voltas estavam legais, porque teve ali a primeira volta do Norris com o Alonso, e depois o Verstappen chegando e passando geral. Isso daí durou até a 10ª volta, que foi quando ele abriu e daí ficou sem graça até as últimas voltas lá, as últimas 4, 5, que foi. Então, tu bota aí umas 15 voltas foram interessantes. uhum. Botando umas 5 ou 6 muito boas, que foi o começo e o final. Então, a sprint foi boa, é a primeira sprint do ano, então, por enquanto, tendo um feedback legal, mas a corrida em si foi bem sem graça. Então, Tá, mas começou a sprint, eu gostei da sprint, sim, salvou a tá. semana. E você, Rafa, o que você achou da sprint? Concorda com o Becker? Discorda? Eu achei ruim, pra ser bem sincero. Claro, por mais assim, né, que teve bastantes disputas, boas disputas, etc e tal, mas no circuito da China, que é um circuito que estava sumido já fazia uns anos aí do calendário, os Uhum. pilotos já não sabiam mais andar, não é que não sabem mais andar, né, mas tiveram pouco treino, ou tiveram uma só, né, um só treino livre para Isso. conhecer a pista, o novo, entre aspas, o novo asfalto, né, que não foi muito novo, né, que só pintaram por cima. Então, assim, acho que para a China foi muito em cima da hora, foi muito, em cima da hora mesmo. E a questão das sprints, acho que tinha que dar uma estudada para saber em quais circuitos devem ser legais para ter sprint. Não adianta querer colocar numa pista aleatória, tipo, por exemplo, a China, Uhum. sprint. Pô, metade da corrida foi passeio. Assim, claro, teve ali a treta entre o terceiro, quarto e quinto, e o sexto, né, no caso. Mas, assim, depois que acabou aquilo dali, não teve mais corrida, ficou monótono, né? Então, Uhum. E depende muito da pista, tem que dar uma estudada melhor para saber qual pista tem que ir por sprint. esse ano tem sprint no Singapura, pô. Eles com certeza eles não estudaram. Então, para você ver. E vai continuar ainda Qatar, né? Qatar, Puta, Brasil. mas eu acho que, puta, de todas as, né? Acho que Qatar sem condição. É que, infelizmente, a gente reza pra ter briga, né? Enquanto na NASCAR, por exemplo, que curiosamente tem todo final de semana, na NASCAR o pessoal tá acostumado com batida, e pra eles é até legal, mas é outra coisa. Aqui a gente reza pra ter mesmo, tá ligado? Lá eles não rezam pra ter, porque lá já tem. Aqui a gente quer que tenha batida pra ter emoção, porque as corridas não têm emoção. E levando isso em consideração, acho muito mais fácil. Acho muito mais fácil, não. Não gosto de uma sprint no Qatar, porque Qatar, o cara bater no Qatar, olha, Mas Mas deixa eu só um falar. carro bater no outro, né? mas Mas eu não é acho que tão essa questão, difícil até. assim, na verdade, a questão não é por a gente quer ver batida. O que a gente quer ver é É ver disputa. bagunça, né? Disputa, A gente quer tudo, ver disputa. bagunça, E para ter disputa, loucurada.
para ter disputa, a gente tem que ter carros que disputem. É essa a questão. É que Porque assim, se a gente for comparar todos os anos que a gente assistiu, que nós assistimos, nós três, uhum, por exemplo, um dos, pelo menos do que eu vi, eu me lembro, né? Um dos mais pegados talvez tenha sido realmente o de 2021, que foi para a última etapa, os dois caras empatados sim, em pontuação. Então, uhum. assim, Nos últimos se anos, teve sim. algum, se teve algum outro ano que tava grudado assim, tinha disputa para ver quem ganhava o campeonato, que dava emoção pro campeonato, não faz muito tempo que a gente não vê. É que assim, Por aí. a última vez antes disso vai ser um dos campeonatos do Vettel, que ele vence, mas ele já Putz. chega, tipo, era só ele terminar que ele vencia. Aí, antes disso, vai ser o que o Hamilton vence e o que o Raikkonen vence no ano anterior. Então, assim, esse é o grande problema. Desde a era híbrida, a gente não tem disputas ao longo da temporada. A gente tem pequenas disputas, mas normalmente chega na última etapa já tudo definido, né? Esse é um grande problema. E o meu ponto de vista sobre a sprint é, ela não, ela não traz uma configuração diferente da corrida normal. Porque os pneus são os mesmos, os pilotos, dificilmente você tem uma alteração na qualificação de uma sprint para uma classificação de uma corrida normal, entre aspas. Então, esse eu acho que é o grande problema, né? E por que que eu perguntei para vocês, que daí eu queria, antes de vocês continuarem falando, só trazer essa notícia. Porque o CEO da Fórmula 1, ele quer mais corridas sprints no futuro, né? E esse eu acho um problema, porque daí você tem problemas como aconteceu na China, né? Você tem um circuito relativamente novo, por conta do tempo que ficou fora, e, e daí você tem pouco tempo de treino, você teve uma grande alteração de um ano para o outro, é uma geração diferente, né? E daqui a fala dele é: na classificação da sprint, naquelas condições incríveis, tivemos muita ação. E isso nos lembra que temos o dever de garantir todas. E isso nos lembra que temos o dever de garantir que todos os dias haja alguma ação na pista para respeitar os fãs que estão vindo se divertir. Por que não? Por que não? Isso aqui em relação a ter mais sprints. Eu diria que isso é ótimo porque mantém a atenção todos os dias e é algo que será discutido no futuro. Agora vamos ver como será este ano com as sprints. Mas esse é um ponto de discussão que quero discutir na próxima comissão de F1. Então, o grande ponto que eu queria destacar aqui é essa parte, onde ele fala: eu diria que isso é ótimo porque mantém a atenção todos os dias. E o que acaba não sendo realidade. Por quê? A única tensão que foi gerada na sprint da China foi causada pela chuva e não pela sprint, né? Porque se não chove, Verstappen classifica em primeiro, talvez uma Ferrari, o Alonso em segundo e ia se manter na corrida, né? Não sei qual que é a percepção de vocês. Se vocês concordam comigo? Se vocês têm um ponto de vista diferente? É bem isso mesmo. Então, é que, tipo, antes a gente ainda, ele falou emoção todos os dias. Pô, antes, nas primeiras edições da Sprint, lá em 21, o cara ligava sabendo que, caralho, o que aconteceu hoje no sábado vai ser o pessoal que vai largar domingo. Então eu vou assistir a Sprint, porque eu sei que o Verstappen e o Hamilton estão brigando, pode dar uma merda e um largar em oitavo, nono, como aconteceu, só que não com eles. Também Sim. não lembro se aconteceu, mas enfim, o cara tinha aquela emoção de tipo, eu vou assistir sábado, o resultado de sábado vai acontecer no domingo. Hoje não, hoje são dois eventos diferentes e que um não tem relação com o outro. Uhum. Que tipo, é muito erro. Eu vou deixar o Rafa falar e daí depois eu vou dar tipo como pelo menos eu vejo que seria perfeito, né, pra ficar um final de semana assim recheado. E não é nem e não tem, né, na minha visão, e acho que já falaram sobre isso também, que seria tipo, é que as equipes não querem, né, mas tipo, essa desculpa de dinheiro não rola, tá ligado?
Porque dá pra tranquilamente tirar de um lado e pôr do outro, mas enfim, eu falei, Rafa, que tu, né? Acho que eles estão tentando sempre arranjar uma forma de conseguir mais dinheiro, né? Não tá faltando dinheiro, não tá sobrando, não tá faltando. Mas eles querem achar mais dinheiro, né? Onde, onde dá para arrancar dinheiro do público? É que Eu, o que eu entendi do Becker falando é que quem reclama de dinheiro é a equipe. Né? A Fórmula 1 acho que Isso. ela não reclama de dinheiro, porque ela tá nadando. ah, tá. Mas a equipe É, sempre ela reclama porque assim, o meu ponto de vista em relação ao que o Becker fala é o mesmo orçamento, só que vai adicionando cada vez mais etapas, né? Corridas. Né? Então, são Isso, 24 tu vai botar mais etapas, sprints, então vai isso, e daí ter. é um dinheiro maior, né? Porque corre o risco do carro bater, e daí você tá no mesmo orçamento. Então é complicado. É que o problema é as equipes da ponta. Por exemplo, lá no meu fim de semana perfeito. Obviamente, não dá pra fazer que nem Fórmula 2, não dá pra tu botar toda a corrida sprint, que acho que é na mente dele, pelo que ele falou, o que ele quer. Ele quer 24 sprint, 12. Agora a gente tá com o quê? 8 ou 6? Isso, né? É 6 sprints. Então, tipo, no máximo até 8. E acho que já é demais, mas dá pra fazer assim, ó. Pô, mete o treino livre 1 e mete o treino livre 2. Tu divide esse treino livre 1 e treino livre 2 pros mesmos horários que eram os 3 treinos que tinha. Então tu já vai. Eu não caí, né? Ou tá só Não, travado? Não, tá só travou ali. só travando um pouco. Tu pega o treino livre 1, as 3 treinos livres davam 3 horas. Então tu divide 1 hora e meia no primeiro treino, 1 hora e meia no segundo treino. Finalizou o treino livre 2. Tipo assim, todo mundo volta pro box, dá um espaço assim de 15 minutos só pro pessoal tomar uma água e já começa o quali. Quali, uma volta só. Sem frescura. Tu já economizou dinheiro. Porque ao invés de tu dar. É porque o quali da sprint é o mesmo quali da Fórmula 1, só que diminui 2 minutos em cada negócio, né? 2 ou 3. Então aí tu já economizou dinheiro. Automaticamente. Não tem como a equipe dizer que não é benéfico, sendo que ela não vai precisar dar 800 voltas, gastar motor, gastar combustível, gastar pneu. Não, ela vai dar uma só. Obviamente, elas vão chiar. Porque daí o Verstappen pode Uhum, errar e largar em 15º, o Stroll pode fazer a pole. Seria uhum. horrível pra gente que não gosta do Stroll? Sim, mas, porra, seria perfeito. Nada Stroll pole, o Verstappen largando em 18º, o cara tem um puta fim de semana. Então mete uma volta só. Deu, tomada única. eu E acho vai que pra podia ser sprint. mais simples ainda do que isso. Qual que Eu, é o pe- eu problema ainda, eu do, ainda do- pensei em a melhor volta do treino ser, só que daí o cara pode ficar tentando 1 milhão de vezes dar a melhor volta e ele quebra o propósito. Qual que é o problema da qualificação que a própria F2 tem para implantar na F1? Eu acho que eles não querem E o fazer o sistema caos. de sprint? Eu acho que é só isso, que eles Porque, não querem o caos. porque daí se implantar o mesmo sistema de quali, faz a sprint dos 8 primeiros, 10 primeiros invertido, e depois a corrida. E a corrida principal, já resolvia todos os problemas E aí. o principal, né? E o principal de tudo na minha visão, que é a Entretenimento. pontuação. Não, não, a pontuação. Entretenimento. E isso tudo geraria entretenimento. Mas, cara, a pontuação é um bagulho. Tipo assim, do 1 ao 8º. Ah, agora vai ser do 1 ao 11º. Não sei se é da sprint que eles vão fazer isso, ou no geral. É no geral, né, que vai ser do 1 É ao no décimo geral, primeiro. 12º. É, Mas é no geral. isso. Cara, a sprint, na minha cabeça, tinha que ser todo mundo. Meu Justamente por Deus. ser um evento pequenininho. Tipo, é um negócio ali de, no máximo, vai depender de pista para pista. Mas vamos botar em média 20 voltas. Talvez um pouco menos, porque nem toda pista é grande. São 100 Nem toda é quilômetros. pequena, quer dizer. Então, tipo, vai ser em média de, sei lá, de 17 a 20, 21 voltas. É muito pouco. Isso aí vai passar em meia hora. Então, bota todo mundo para pontuar, do primeiro ao último. Aí tu equaliza ali pro primeiro não ganhar 30 pontos, que nem é na 25, né? Bota ali o primeiro com 15 e dá um jeito de descer, e repete, É, não sei, dá pra botar do 1 ao 20, basicamente. eu Então, acho porra, imagina, o que cara vai ter um propósito na sprint. eh, E na na- principal tinha que fazer também. a minha opinião é que deveria ter um sistema diferente de qualificação, né? Eu acho que eles não vão colocar a mesma inversão que ocorre na F2, porque eles não querem que dê muito problema, sabe? O primeiro largar em oitavo, décimo, e ter o problema ali de às vezes bater e tal, porque ele é mais rápido. Eu acho que isso é que eles não querem, por isso que eles não fazem isso. Mas a questão de ser uma volta de, de, de quali, eu seria muito favorável para sprint, cara. Faz um sistema parecido com o que é o da F2. Eu acho que. Da F2 não, perdão. Da Fórmula E. Né? Você tem ali uma parte onde todos andam, tem
Dá tempo de mais ou menos 2 voltas rápidas, em sequência. Então dá ali o tempo de 3 voltas rápidas para cada um, porque daí você faz uma, a outra você resfria os pneus e daí você faz de novo. E daí depois faz uma qualificação para knockouts, né? A fase de. Como se fosse mata-mata, né? Então, primeiro contra o último, segundo contra o outro, e assim vai. E uma volta só. Eu acho que seria mais atrativo, né? E, e um outro ponto, eu acho que deveria ser feito com Piloto sozinho. um pneu definido, a corrida, sabe? Então, tipo, você vai correr, China. China eles usaram médio duro na corrida principal. Faz correr de macio, tá ligado? Pra dar essa dinâmica. Porque assim, o macio ele foi utilizado por alguns na corrida principal? Foi, mas todo mundo sabe que foi ali só pra não servir, né? Foi só uma estratégia diferente porque às vezes já tinham utilizado um pneu médio a mais num quali, numa um treino, sei lá. Então, pô, faz isso. Eu acho que pode trazer uma dinâmica diferente. Mas o grande problema é que eles querem cada vez mais e mais, tendo essa visão torta de que vai trazer um. Como que ele fala ali? Uma Entre- emoção, Entretenimento, uma emoção, não lembro. uma emoção a mais, sei lá, e uma tensão a mais, mas não traz. E qual a Trazer expectativa? confusão. E qual a expectativa de vocês para sprint de Miami? Vocês acham que muda muita coisa ou você acha que vai ser só uma China 2.0? Complicado. Eu vejo mais China 2.0 pior porque eu odeio Miami, né? O Uhum. Chablau já faz. Foda, a gente joga Fórmula 1, é pra quem não sabe que tá assistindo. E daí a gente vai escolher as pistas e o mestrão do Chablau, ele sempre escolhe Miami. Ele gosta de Miami? Pouco. Dá vontade de dar um socão na cara dele. Não, ele Já criou um abandona. ranço de Miami. Sim, faz de tudo, só não termina. Então eu odeio Miami. O GP, né? Pô, eu queria estar lá em Miami. Mas, cara, ele é muito chato. É chato de correr e não é tão legal assim de assistir. Então, pô, a não sei que se tivesse um GP de Miami em 2021, puta, ia ser um GP sensacional. Mas não é. Então é chato. E a sprint vai ser chata também. Pelo menos vai ser poucas voltas para assistir. Eu espero, né? Quando vê, tem uma baita sprint, como diz aqui no Sul. Né? Mas eu acho Uhum. que não. Bah, né? E você, Rafa? A expectativa para sprint é que vai ser igual realmente. Não vai ter muita diferença. O Verstappen vai estar lá passeando sozinho e. Uma corrida do segundo ao 18º. É. Não, 20º. É, 18º porque o Logan Sargent vai fazer cagada.